Glórias a Deus. Estende suas mãos para cá. Vamos orar pela vida do pastor abençoado Douglas. Pai, nós oramos e agradecemos por tudo, ó Pai, que nós já temos vivido, ó Pai, até aqui. Pai, culto maravilhoso, Senhor, no qual nós levantamos aqui um altar de adoração ao Senhor, ó Pai, entoamos cânticos e declaramos, ó Pai, que só o Senhor é Deus, que nós te amamos e nós te bendizemos. Mas o culto, ó Pai, é composto, ó Pai, de louvor e também, Senhor, de palavra, Senhor. E este é o momento a qual o Senhor usa a vida do teu filho, do teu servo, para falar aos nossos corações. E nós viemos aqui para isso, ó Pai, queremos, ó Pai, e abrimos, ó Pai, o nosso coração nesta noite para receber tudo aquilo, ó Pai, que o Senhor tem para falar conosco, ó Pai. Ministra através da vida do teu filho, usa ele, encoraja-o nesta hora. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Amém? Louvado seja Deus. Você que está aí com a sua Bíblia, abra ela na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2, a partir do verso 2. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, a partir do verso 2. Olha, passei ontem à tarde, hoje parte do dia, revisando o formulário de inscrição para a Conferência Jovem. Já está prontinho, hein? Tô achando que eu vou até já compartilhar aqui no grupo de quem já está lá nos jovens. Já vou deixar o link lá pronto aqui. Mas nem tentem se inscrever agora, porque ainda não está funcionando. É só meia-noite, tá? Enquanto você acha aí, 1 Coríntios capítulo 2... Já vou compartilhar aqui. Não se inscrevam ainda. Louvado seja Deus. E a palavra do Senhor então nos diz: pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram em demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Até aqui por enquanto. Minha mamãe está aqui hoje, então ela está aqui, não vai deixar eu mentir sozinho. Mas eu me recordo que quando eu era criança, ainda era da geração que não podíamos muito, como homens, expressarmos os nossos sentimentos. Então, principalmente quando já um pouco mais velho, né? Se vai chorar falando assim, não chora porque homem não chora, não é isso? E a gente usava até palavras que hoje são pejorativas, falava, não vou repetir, mas chamava de alguns animais no diminutivo, né? Tá parecendo que é um animal no diminutivo. E hoje não podemos mais repetir, porque o culto está sendo gravado, depois vai para a internet, aí nós é preso. Mas as gerações foram mudando, e hoje nós temos uma geração um pouco mais atenta aos sentimentos, e que podem expressar o seu sentimento. Então hoje ninguém mais fica falando, né? Não chora, homem não chora. Na verdade, hoje pega e fala assim, né? Vem aqui, Gui, deixa eu te dar um abraço, chora. Porque hoje a gente tem essa liberdade de podermos nos expressar, expor os nossos sentimentos. Não precisamos mais reprimir os nossos sentimentos, não precisamos mais esconder. E aquilo que durante tanto tempo a gente lutou para talvez esconder e tentar não transparecer, hoje nos é permitido.
E quando nós conhecemos a Cristo, nós nos deparamos com esta realidade de um Deus que desde a criação visitava o homem na viração do dia para saber: Adão, como você está? E aí, Adão, como foi seu dia? E aí, Adão, a mulher tem te ajudado, que eu fiz ela para ser sua ajudadora, companheira. Aí falou assim: não sei, ela está procurando umas frutas aí no jardim, não sei o que ela está querendo. Mas Deus cria o homem para ter este relacionamento e poder expressar os seus sentimentos, demonstrar as suas fraquezas, poder expressar. Eu já comentei aqui, mas é importante lembrar que imagina que a gente vai aqui no UPA porque não estamos muito bem. E a gente espera lá 2 horas no UPA até chegar o momento de sermos atendidos. Passamos na triagem, chega a nossa vez de passar no médico. E aí o médico pergunta: e aí então, senhor Douglas, o que te trouxe aqui? Aí você fala assim: não foi nada não, tô bem. Aí fala assim: não, mas você veio até aqui, pegou a fila, o que foi? Não, tô bem. Tudo tranquilo, em casa tá tudo bem, eu tô bem. O emprego tá bem, meu carro tá bem. Eu falo: então tá bom, pode ir embora. Aí a gente sai lá do consultório. Né? Porque imagina se nós realmente fizéssemos isso. Escondêssemos aquilo que nos leva até a presença do médico, e enfrentássemos então toda a fila, enfrentássemos então todo o processo, para quando estivéssemos diante daquele que pode nos receitar a cura, nos receitar o remédio, a gente resolvesse então falar assim: não, eu não compartilho os meus problemas, eu não compartilho as minhas fraquezas, eu não demonstro quais são as minhas fragilidades, porque eu estou bem. Há um tempo atrás tinha um comercial na televisão falando de um curso de inglês, porque a gente aprende o verbo to be lá do inglês da escola, e a gente aprende a responder, né, o inglês, como você está com I'm fine, né, eu estou bem. Aí ele falava assim: mas o que eu faço quando eu não estou fine? Né? Fala assim: tá bom, a gente aprende a responder, né, how are you? Aí a gente responde I'm fine. Aí fala assim: mas e quando eu não estiver bem, quando eu não estiver fine, como é que eu respondo? Eu não estou fine. Porque a gente já tem como resposta padrão que quando nos perguntam como você está, a gente responde: eu estou bem. E a gente, não importa qual é o idioma, a gente responde: então também estou bem. Mas aí a palavra de Deus vem ao nosso encontro e diariamente o Senhor está à nossa disposição como um médico num consultório, querendo saber como nós estamos. Como nós estamos. Ele sempre então nos questiona: então como você está? E nós temos todos os dias a oportunidade de, diante do Deus Todo-Poderoso, expressarmos como nós realmente estamos. Nós estamos diante de um Deus que é todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, no qual, sem Ele, nada do que existe teria sido feito. E nós temos a oportunidade de, diante dele, dizer: Deus, eu não estou bem, eu preciso do Senhor. Mas como tem sido o nosso diálogo com Deus? Nós temos demonstrado a Deus o como nós estamos, ou temos dito a Deus o que nós precisamos, porque são coisas diferentes. Porque eu posso querer uma casa, mas eu posso estar totalmente doente da minha alma, sendo que a cura da minha alma é muito mais preciosa e importante do que a conquista da minha casa. E no que temos gastado o nosso tempo, nossos diálogos com Deus, é dizer a Deus o como nós estamos, ou declarando a Deus aquilo que nós precisamos. Querendo dizer a Deus: olha, Deus, então agora eu estou precisando que o Senhor me dê, me conceda, traga à existência o carro do ano elétrico que eu abasteço na tomada e não mais no posto da gasolina que está cara. E a gente quer as coisas, mas Deus
que pode nos dar as coisas, está mais preocupado em como nós estamos. Nós lemos um texto aqui na carta de Paulo aos Coríntios. Paulo, em sua primeira viagem missionária descrita lá no livro de Atos, no capítulo de número 18, diz que ele chega então ali na cidade de Corinto. E ele funda ali essa igreja, ele conhece Áquila, Priscila, ele funda e estabelece a igreja na cidade de Corinto. E durante aproximadamente 1 ano e meio, ele permanece aí entre esses irmãos, pregando este evangelho transformador, que era capaz de transformar vidas e não de conceder coisas. Um evangelho de transformar vidas e não de conceder coisas. Porque eles já eram uma cidade cosmopolita, uma cidade que poderia ter tudo aquilo que fisicamente era alcançável aos homens. Eles eram uma cidade portuária, então tudo que tinha de melhor do comércio, das iguarias, de tudo aquilo que era de melhor de tecido, passava pela cidade de Corinto. Então quem trabalhasse poderia ter coisas, e para isso não precisa-se de evangelho. Mas aí Paulo traz a ele uma verdade que pode então transformar, mudar situações. E diz que então aquele povo se converte ao Senhor, tem as suas vidas transformadas. Paulo segue as suas viagens. E agora, passados-se entre 2 e 4 anos, a gente não tem a data exata, mas é mais de 2, menos de 4 anos, Paulo agora está na sua terceira viagem missionária. E ele recebe relatos de como está a cidade de Corinto. E ele agora vai trazer então instruções para essa igreja de como então eles devem lidar com algumas situações. E aí ele vai trazer a memória do povo de Corinto, a principal mensagem que ele leva a essa igreja, que era do evangelho transformador de Jesus Cristo. E ele diz: e esse Cristo crucificado. Porque a gente pode falar de um Deus que é poderoso para tantas coisas, um Deus que é maravilhoso para dar e nos conceder milhares de coisas e bens. Mas o poder de Deus tem que ser prático em nossas vidas. As multidões começaram a seguir Jesus. E diz que o seguiam porque ele realizava sinais e maravilhas. Ou seja, as pessoas que iam até ele enfermas eram curadas. Os cegos que iam até eles ficavam enxergando. As mulheres que então tinham fluxo de sangue eram então curadas. Os coxos paravam então de mancar. Então este evangelho, quando alcançava a vida das pessoas, transformava essas vidas de forma a trazer mudança em seu corpo físico e em seu interior. Não diferentemente agora, depois da crucificação de Cristo e sua ascensão aos céus, no início da igreja primitiva, Paulo e os demais apóstolos, então, pregando este evangelho que tem como principal objetivo a salvação das pessoas, vai falar do poder de Deus. E quem esteve lá no Impacto pôde ouvir um pouco sobre o poder de Deus, sobre o que ele fala lá da origem da palavra dunamis, que tanto é usada lá em Atos 1:8, e recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo. Mas o que é mais importante é nós reconhecermos que uma vez que este poder de Deus nos alcança e encontra as nossas vidas, o que ele produz é uma mudança.
é que este poder não chega nas nossas vidas para nos deixar da mesma forma. Ele não chega até nós para deixar a situação da mesma forma que foi encontrada. Ele não chega até um casamento destruído para continuar com esse casamento destruído. Ele não chega num lar onde as pessoas não se falam para que as pessoas continuem não se falando. Ele não visita uma igreja onde as pessoas não se cumprimentam para que a situação continue dessa forma. O poder de Deus nos alcança para que as nossas vidas sejam transformadas. No verso de número 1 do capítulo de número 2, nós não lemos, mas ele diz assim, olha, eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com um discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus. Se existissem instituições semelhantes ao que temos hoje, Paulo teria estudado na melhor faculdade que tinha o melhor curso destinado àqueles que queriam aprender. Então, culturalmente, Paulo era totalmente capacitado. Então não faltava a ele sabedoria acadêmica para que ele pudesse então fazer um discurso, para produzir uma tese, para produzir um texto que fosse totalmente acadêmico e que usasse palavras difíceis. Mas Paulo diz assim, quando eu cheguei aí a Corinto, eu não usei deste meu conhecimento para produzir uma pregação que se baseasse naquilo que eu sou capaz de produzir. Então não é o quanto eu consigo utilizar palavras bonitas, o quanto eu consigo falar bem, o quanto eu consigo usar as palavras no idioma corretamente para que soe agradável. Não foi isso que eu trouxe até vocês, porque eu não trouxe a vocês uma sabedoria que fosse humana. Então tudo aquilo que humanamente eu poderia ser capaz de produzir um bom texto, de produzir uma boa argumentação, de produzir uma argumentação que fosse então eloquente, fosse capaz então de trazer algo ao seu emocional. Mas não foi dessa forma com que eu quis falar. Da mesma forma como eu comentei que hoje a geração atual tem uma facilidade maior para demonstrar os seus sentimentos, nós precisamos também tomar o cuidado para que a gente não restrinja tudo apenas ao sentir. E aí a gente diga assim, aquele louvor me fez sentir, né? No sentido de fisicamente, então, eu perceber aquele arrepio que trouxe a mim a presença de Deus. Porque, de novo, quando o poder de Deus realmente me atinge, Ele não me traz um arrepio, Ele traz uma mudança na minha vida, uma transformação na minha vida, uma mudança da minha mente. É isso que Paulo vai dizer também aos Romanos. Quando esse poder me alcança, ele transforma até a minha forma de pensar. E aí ele segue dizendo assim, então eu não usei desta sabedoria humana para lhes proclamar o mistério de Deus. Com isso, Paulo estava dizendo assim, olha, eu não usei dos recursos humanos para me parecer superior a vocês, mas eu quis tornar este evangelho totalmente fácil acesso para que pudesse ser entendido, para que então pudesse revelar aquilo que para vocês até então era um mistério, mas pudesse se tornar então conhecido. E aí ele vai dizer o seguinte, pois eu decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Se nós olharmos hoje o YouTube, você coloca lá, né? Pregação para me tornar rico.
você vai achar, e um monte. E aí vai ter um monte de gente falando palavras bonitas. Mas o que a maioria dessas pregações vão ter em comum é que elas vão ter muito pouca Bíblia e muita humanidade. Porque você vai encontrar um monte de homens com eloquência, falando bonito, nos fazendo sentir que podemos ser mais, ser maiores, ser melhores, ser mais produtivos, ser mais muitas coisas. Mas o que não é o Evangelho. Porque a palavra de Deus não me diz: conhecereis a verdade e ela vos tornará rico. Me diz: conheçam a verdade, então ela vai libertar vocês. Mas se a gente colocar lá isso, a gente vai encontrar. E a gente vai encontrar um monte de pessoas que falam muito bonito. E podemos muito fácil acreditar nisso como sendo uma verdade. E aí Paulo diz o seguinte: sabe o que eu fiz? Eu renunciei todo esse conhecimento humano, porque eu quero anunciar para vocês uma única mensagem, e esta mensagem é a do Jesus Cristo crucificado. Olha como é poderosa essa mensagem. Ela está dizendo o seguinte: eu poderia pregar para vocês qualquer coisa que pudesse transformar vocês em pessoas tão poderosas, mas o que eu quero pregar para vocês é que o meu Deus escolheu se tornar homem e morrer em meu lugar, porque eu não seria capaz de produzir a mim mesmo salvação. Então o meu Deus veio e morreu no meu lugar. Então eu não tenho uma outra mensagem a pregar, a não ser a este Jesus Cristo e Ele que foi crucificado. E esta é a maior mensagem que nós podemos levar. Porque podem existir milhares de filosofias, milhares de religiões, milhares de conhecimentos. Mas eu só conheço um Deus que foi capaz de se entregar em favor do seu próprio criação. E Deus fez tudo isso sabendo que ainda assim eu iria rejeitá-lo, eu iria pecar, eu iria muitas vezes desobedecer, mas ainda assim Ele escolheu me amar e se entregar em meu lugar. Então eu sou incapaz de olhar para esse Deus e dizer que eu mais preciso de um Deus que morreu no meu lugar é um carro melhor. Nós estivemos lá no Impacto e o pastor que fez lá a ministração, o pastor Ramon, é uma pessoa que já desde nascença tem deficiências físicas. E aí a gente poderia dizer, olha, aquilo tão limita aquilo que ele poderia fazer, então o que ele vai mais querer é buscar então a cura, né? Porque ali com os bracinhos dele atrofiados, a coluna dele torta, as pernas também, aí fala assim, o que ele mais vai pedir para esse Deus então é uma cura, é querer que Deus então o cure. Mas quando nós limitamos a busca nossa a resolver um problema desse tempo presente, a gente limita o poder de Deus a somente a fazer a nossa própria vontade. Mas Ele reconhece que ainda que nesta vida Ele não tem o corpo dele curado, as suas deficiências saradas, Ele sabe que um dia o Senhor Jesus o fará ressuscitar o seu corpo e Ele terá um corpo totalmente glorificado e um lugar onde não haverá mais choro, não haverá mais sofrimento, e Ele terá um corpo que poderá ser usado para adorar e engrandecer ao nome desse Deus por toda a eternidade. E a gente limita a nossa busca a Deus a resolver os nossos problemas pessoais e a ter desse Deus somente alguém que é capaz de fornecer a matéria, a coisa física que eu preciso
Porque eu vejo na televisão que para ser alguém bom eu preciso ter aquele modelo de telefone, eu preciso ter aquele estilo de roupa, aquele tipo de tênis, aquele tipo de coisa. Porque se eu não tiver isso, então eu não sou uma pessoa que prosperou. Quando a palavra de Deus me chama a não buscar tesouros nessa terra. Porque aqui pode vir um ladrão e roubar. Aqui pode vir um incêndio e queimar a casa. Pode vir um ônibus e bater no meu carro. Mas quando eu então busco as coisas que são do alto, nem o ladrão, nem a traça, nem mesmo o inimigo é capaz então de tirar aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Então Paulo escolhe pregar um evangelho não humano, mas um evangelho de um Cristo e este tão crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que eu estive entre vocês. Olha só, Paulo, que então tinha uma boa educação, poderia ser alguém influente dentro da sua comunidade, diz assim: olha, eu rejeitei tudo isso e demonstrei diante de vocês que eu não sou nada. Tanto que o tempo que Paulo esteve junto aos coríntios, para que ele não fosse tanto pesado para a igreja, diz que ele trabalha construindo tendas, para que ele não fosse um peso aos irmãos. E ele diz então: eu vou trabalhar para que eu possa também ter uma renda e não ser um peso para vocês. Então ele demonstra as suas fraquezas, as suas limitações. Mas ele diz assim: eu continuei fazendo isso para tornar esse Cristo conhecido. Porque eu fiz isso diante de um temor. E diante desse temor, eu me rendo. É aí que ele diz então: eu tremo porque as minhas forças se vão diante dele. Diante de todo o seu poder, e eu sei que é só nele que nós conseguimos então realizar as coisas. Ele diz: a minha mensagem, a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram em demonstração do poder do Espírito. O pastor falou agora há pouco sobre as casas de paz. É como se Paulo, ao chegar à cidade de Corinto, ele precisasse visitar a cada uma das casas e dizer assim: olha, vocês estão precisando de paz na casa de vocês, porque eu trago a vocês uma mensagem transformadora de um Deus que resolve morrer em nosso lugar e que veio para transformar vidas, e ele vem para trazer paz. E ele vem e prega então este evangelho e torna isso então totalmente conhecido às pessoas. E aí ele diz assim: então eu não vos preguei a sabedoria humana, mas eu preguei este poder transformador que é através do Espírito Santo de Deus. Esse poder transformador não é somente o poder que é capaz de realmente curar uma enfermidade, porque Deus é todo poderoso para isso. Não é só um poder que é capaz de me conceder algo que eu peço. Deus dizer assim: Deus, eu não tenho condição nenhuma de pagar tal conta, me ajuda, me dá uma estratégia. E aí Deus arruma um bico para eu fazer final de semana, eu vou lá, trabalho e consigo e falo: obrigado, Senhor. Deus é capaz de nos permitir obter isso. Mas este poder transformador de Deus é este poder que vem através de uma vida, de alguém que tinha uma vida totalmente entregue a um vício e que estava destinado a ter a sua morte muito próxima, a ter a sua vida totalmente destruída, uma família que não iria para frente. E este evangelho vem então a esta vida, liberta esta pessoa, transforma o seu lar, transforma a sua família. Este é o poder transformador que há em Cristo Jesus.
Eu sei que a gente fica feliz quando alguém vem aqui e dá um testemunho. Olha, eu não tinha um carro e agora eu tenho um carro. Mas eu fico mesmo feliz quando vem alguém até aqui e diz assim: olha, eu era alguém que estava totalmente destinado a ser morto. Eu tinha uma vida totalmente depravada. Mas um dia este evangelho, este poder do Espírito Santo de Deus me alcançou. E eu que estava no lamaçal do pecado fui liberto e hoje vivo, tenho uma família para a honra e glória do nome do Senhor. Isso é um poder transformador. A gente se alegra com as conquistas, mas é muito mais importante nós nos alegrarmos com a transformação que pode ser realizada através do poder que há em Cristo Jesus. Porque conquistar coisas, a gente não precisa do poder do Espírito Santo de Deus. Satanás chega a Jesus e fala assim: olha, o que você está querendo é comida, então vamos pedir para que essas pedras se transformem em pães, porque conquistar coisa é fácil. Você está querendo o que? É poder? Então olha aqui, ó, tá vendo essas cidades? Eu posso te dar o domínio sobre essas cidades, se só você me adorar. Então ter coisas e conquistar coisas, Satanás pode nos dar. Ele ofereceu isso a Jesus. Então tome cuidado, porque se você vem até o Evangelho para buscar coisas, talvez você possa encontrar e mesmo assim não encontrar a Deus. Mas se a gente vem até Jesus e a gente busca transformação, é somente nele que a gente vai encontrar. Porque Satanás não tem a intenção que o seu lar seja restaurado, que o seu casamento continue estabelecido, que os seus filhos continuem no caminho do Senhor. Então quando você consegue isso, é pelo poder transformador da palavra de Deus. E nós seguimos então, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Porque hoje é muito fácil eu olhar para alguém então que é capaz de orar e fazer a campanha da prosperidade, onde eu venho aqui então e trago uma oferta para que Deus então multiplique 100 vezes mais. Isso parece muito bom, mas diz assim: eu não quero que a fé de vocês seja baseada nesse conhecimento humano. Eu não quero que a fé de vocês seja baseada naquilo que nós podemos conquistar com o nosso próprio braço. Mas eu quero que a nossa fé seja baseada no poder do Espírito Santo de Deus. Porque se a gente hoje encontra uma pessoa que muitas vezes congregava aqui conosco, aqui, ou congregava em outra igreja, e a gente vai perguntar para esta pessoa: olha, você não está indo mais lá, não está mais buscando ao Senhor? A gente nunca vai encontrar essa pessoa dizendo assim: não, é que eu encontrei o Evangelho, eu orava todos os dias, buscava ao Senhor, e aí agora Deus não me respondeu e eu não estou mais. A pessoa vai falar assim: não, é que eu ia lá e aí o pastor ficava me ligando todo dia, não saía do meu pé, não aguento ninguém comigo. Você não vai falar assim: não, eu ia naquela igreja, o pastor nunca me mandava mensagem, me deixava lá quietinho, nunca me dava atenção. Porque vai se basear sempre naquilo que é humano. Por que você não vai mais lá? Ah, eu até ia lá, mas aí a Cleide me olhou com um jeito só porque eu vim com a roupa sem passar. Ela tem a loja com as roupas bonitas, passadinhas. Ela olhou para mim e falou assim: ei, Douglas, se quiser passar lá na minha loja, eu te dou umas roupinhas. Ela falou assim: não vou mais naquela igreja. Porque se nós basearmos a nossa fé naquilo que é humano, a gente vai encontrar milhões, milhares de desculpas para a gente então se afastar, porque a gente está se baseando naquilo que é totalmente humano, errado, corruptível. Mas quando eu baseio a minha fé realmente no poder transformador que há no Espírito Santo de Deus, eu passo por problemas, eu sigo. Eu passo por dificuldades, eu sigo. Quando o pastor me liga, eu sigo. Quando o pastor não me liga, eu continuo seguindo. Quando o irmão me olha, eu sigo. Quando o irmão deixa de me olhar, eu sigo. Porque a minha fé, então, não se baseia no conhecimento ou na palavra humana,
mas sim no poder transformador que há em Cristo Jesus. Eu sei que tudo aquilo que eu conquistei só foi por causa da graça de Deus. E eu agradeço a Deus por tudo que eu tenho, fisicamente. Eu não estou dizendo que eu sou ingrato a Deus por ter conquistado coisas físicas. Sou grato a Deus desde o tênis que eu tenho, a casa que eu tenho. Sou grato a Deus pelo emprego que eu tenho. Eu já contei aqui, quando eu olho para o meu emprego, eu não consigo entender como alguém que saiu da Zona Leste pode trabalhar naquele lugar. E eu olho para mim e eu falo assim, eu morava na Zona Leste de São Paulo, na cidade de Tiradentes. Não estudei numa faculdade renomada, não fiz um curso em Harvard. Não estudei nenhum outro idioma. E eu olho do meu lado, eu vejo pessoas que estagiaram no Canadá, pessoas que trabalharam em grandes empresas, pessoas que fizeram grandes cursos. E falam assim, Douglas, o que você fez? Eu falei, minha mãe orou. Eu falei, foi isso que teve de diferença. O poder transformador na minha vida não foi a faculdade que eu cursei, não foi o curso que eu fiz, foi a presença transformadora de Deus sobre a minha vida. E aí eu sou grato a Deus por tudo isso que eu já conquistei. Eu não nego nada disso, mas o que eu sou feliz é porque eu sei que esse Deus que busca relacionamentos está todos os dias disponível para mim. E aí todas as vezes que eu vou orar a Deus, eu cada vez mais me envergonho quando eu vou até Ele para pedir alguma coisa física e material. E eu tenho me envergonhado de diante de Deus e falar assim, Deus, eu preciso de um carro novo. Deus, olha, eu preciso de uma roupa melhor. Porque eu estou diante de um Deus que pode transformar vidas, mudar a situação da cidade que eu moro, tirar toda a corrupção do poder que existe sobre a nossa cidade, trazer uma transformação aqui de tal forma que a gente vê pessoas serem impactadas só de passarem por essa estrada. Fala assim, eu não sei o que acontece em Mongaguá, mas lá é diferente. Esse poder de Deus está disponível para mudar situações e famílias. E nós temos usado do tempo que temos diante da presença desse Deus para buscar a nossa vontade, o nosso querer, as nossas coisas e aquilo que nós queremos. Diante de um Deus que está disponível para mudar a história das nossas vidas. Então eu olhando para mim mesmo, eu me envergonho todas as vezes que eu fui pedir a Deus algo. Todas as vezes que a minha primeira oração do dia não foi para agradecer pela vida, pela noite de sono, por eu ter um cobertor quente, enquanto muitas pessoas estão ao relento. A minha oração foi, Deus, podia ter um carrinho melhor que pegasse na primeira virada da chave, né? É muito fácil, então, nós querermos coisas, porque transformação de vida requer renúncias. Transformação de vida requer humilhação. Transformação de vida requer olhar para dentro de nós mesmos e confrontarmos muitas vezes aquilo que nós queremos esconder. É aquilo que diante do consultório médico pergunta, e aí, como você está? E aí eu digo, estou bem, não preciso de nada. É Deus então me confrontando e realmente dizendo, Douglas, como você está? Eu digo, Deus, eu estou quase desistindo porque eu estou entrando aqui na porta da missão, apoio, eu só estou olhando para os irmãos, eu não estou mais querendo vir para cá. Eu sou sincero, Deus, então me ajuda, tira esse sentimento de mim e me faz enxergar aquilo que é teu, aquilo que é do teu reino, aquilo que é a tua vontade, o teu propósito para mim aqui neste lugar. É o ser sincero diante de Deus e dizer, Deus,
Eu preciso ser transformado. Eu preciso que o Senhor então transforme este coração de pedra num coração de carne. Eu preciso que o Senhor então me lapide. Eu preciso que o Senhor então venha até mim e mude esse meu interior, esse meu ser, para que eu faça, haja e seja tudo aquilo que o Senhor me chamou a ser. Para que a gente possa caminhar para o final, abra sua Bíblia em Efésios, capítulo de número 4, verso 25. Efésios capítulo 4, a partir do verso 25. O resultado de alguém que é alcançado pelo poder de Deus é descrito então aqui nesse texto. Então, uma vez que somos então alcançados por este poder de Deus, esse poder que transforma vidas, o que eu apresento como resultado? Paulo, escrevendo então aos Efésios, diz assim: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia de sua boca, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, a ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Então este é o evangelho que Paulo pregou, e é este o evangelho que eu quero viver. O evangelho que transforma vidas. O evangelho que, quando me alcança, me convida: olha, você furtava, não furte mais. Mentia, para com essa bobeira, para de mentir. Você ficava irado, então agora seja uma pessoa de paz. Você era uma pessoa que praticava injustiça, pare com isso e agora pratique a justiça. Porque então, quando nós fazemos isso, nós evidenciamos o poder de Deus, o poder que vem e transforma. Porque a gente vai encontrar muito empresário que se diz de Deus e que não tem uma vida transformada. Porque a riqueza que eles dizem ter recebido de Deus não evidenciam transformação de vida. Então não espelhem aquilo que você tem buscado no youtuber famoso. Porque hoje a gente quer comparar a nossa vida da nossa rua que enche quando chove com a rua do influencer que mora no condomínio em Alphaville, que tem o carro importado, ganhado com os vídeos que a gente assiste dele. E a gente acha então que a nossa vida é um lixo, é um caco, e que Deus não está presente, porque Deus mesmo está na vida do influencer famoso. Mas eu quero te dizer que Deus pode estar presente em todos os lugares onde nós damos liberdade para que este poder transformador do Espírito Santo de Deus então entre e faça a tua vontade, transformando vidas, restaurando relacionamentos, restaurando famílias e, acima de tudo, trazendo salvação. A palavra do Senhor me diz que vão existir muitos que vão chegar diante dele e vão dizer assim: Deus, mas eu dizia que o carro que eu tinha do ano foi porque o Senhor me deu. E aí Deus vai dizer: mas eu nunca te conheci.
Deus, mas eu tinha influenciado seguidores, eu tinha 2 milhões que me seguiam. E Deus vai dizer: afasta-se de mim, porque eu nunca conheci. Porque não é o que eu tenho que demonstra o quanto tem presença de Deus na minha vida. Eu me lembro que uma vez, uma pessoa dando um testemunho, e ela teve uma vida totalmente desregrada, e um dia conheceu o Evangelho, e então se rendeu ao Senhor, se arrependeu, mas tinha consequência de muitas coisas que ela viveu no passado. E ela dizia: olha, existem muitos jovens que querem ter dizem, né, Senhor, eu queria ficar um pouco no mundo porque eu queria ter um testemunho forte. Ele falou assim: não existe um testemunho maior do que alguém dizer assim: um dia eu encontrei este evangelho e aqui eu permaneci, nunca me desviei, e eu tive uma vida então de santidade no altar de Deus. Este é o testemunho que nós temos que buscar. Este é o testemunho forte. É o testemunho daqueles que escolheram renunciar a si mesmo, aqueles que escolheram não viver conforme a sua própria vontade, mas segundo o poder de Deus. Eu sei que muitas vezes a palavra que vem de encontro aos nossos corações não é o que a gente busca. Mas eu tenho certeza que não há uma pessoa sequer que não precisa do poder transformador da palavra de Deus. Talvez você já tenha um lar totalmente abençoado, uma vida dedicada no altar de Deus. Mas talvez exista uma área da sua vida, aquilo que você ainda está entrando no consultório médico e dizendo: Deus, está tudo bem, deixa essa dorzinha, pecadinho aqui meu escondido, porque eu não quero tirar ele é meu de estimação. Mas o Deus Todo-Poderoso está aqui disponível para nos libertar por completo e transformar as nossas vidas. E eu gostaria que nós possamos dedicar um tempo para não Deus nos dar mais, mas Deus nos fazer diminuir mais, para que Ele venha então crescer em nós. Vamos nos colocar de pé. Eu vou pedir para você aí mesmo no seu lugar fazer a sua oração individual, porque o Deus que buscava Adão na viração do dia para saber como ele estava, é o Deus que nos procura neste momento para saber: e aí, como você está? Chegou a hora de sermos sinceros diante de Deus. Chegou a hora de falarmos para Deus então o que nós precisamos ser transformados. Você tem a liberdade então de fazer isso. Vamos orar ao Senhor? Pai, mais uma vez, este teu poder transformador veio de encontro à minha pessoa. Este mesmo evangelho, Senhor Jesus, que foi vivido por Cristo e depois então pregado por cada um dos apóstolos e até um dia que nos alcançou. Este é um evangelho transformador que vem até as nossas vidas para gerar mudança. Então, Senhor Jesus, eu venho te apresentar a minha vida, todas as áreas daquilo que eu ainda não fui transformado, daquilo que eu ainda não fui mudado, daquilo que eu tenho sido resistente, daquilo, Senhor Jesus, que eu tenho colocado como sendo primordial, e eu tenho então deixado isso de lado porque eu não quero abrir mão deste pecado que te desagrada. Espírito Santo de Deus, eu te apresento a minha vida, minha casa, minha família, e eu te digo: Senhor, seja o Senhor da minha casa, seja o Senhor do meu lar, seja o Senhor da minha vida. Eu quero realmente declarar que eu não me importo em ter um carro melhor, de ter uma casa melhor, de ter uma roupa melhor. Me alegrarei
se o Senhor me conceder, mas este não é o motivo da minha alegria. O que eu quero, Senhor Jesus, é ter filhos no teu altar. O que eu quero, Senhor Jesus, é ter a vida da minha esposa diante da tua presença. O que eu quero é que meus pais, meus irmãos, meus sogros, meus cunhados, meus sobrinhos estejam em tua presença. O que eu quero é que a missão Apoio Mongaguá esteja diante de ti, tenha um relacionamento sincero e verdadeiro contigo, que não sejamos uma igreja que olha então para a vida humana e que se distancia de ti, Senhor Jesus, por olharmos somente para o homem. Nós queremos ser uma igreja que baseia-se, Senhor Jesus, totalmente no seu evangelho, no qual este poder transformador vem, me alcança, me encontra, me transforma. Diante disso, Senhor Jesus, eu te apresento, Senhor Jesus, a nossa cidade, este nosso município que há tanto tempo, Senhor Jesus, tem sido um município manchado pela corrupção dos nossos governantes, que durante tanto tempo, Senhor Jesus, tem tido mandatos e mandatos de pessoas olhando para o seu próprio umbigo, olhando para os seus próprios interesses, buscando o seu enriquecimento. Nós queremos que o temor e o tremor do Senhor invada esta cidade, de forma, Senhor Jesus, a transformar, Senhor Jesus, as vidas, desde os nossos governantes, os prefeitos, secretários, Senhor Jesus, e todos aqueles que exercem algum cargo de administração nessa cidade. Visita também, Senhor Jesus, as escolas nas quais os nossos filhos passam boa parte do tempo, também absorvendo parte de conhecimento humano, mas que esse conhecimento humano não venha transformar a mente dos nossos filhos, distanciando-os da tua presença. Nós anulamos, rejeitamos, Senhor Jesus, todas as setas de Satanás que tenham sido lançadas dentro das escolas, porque nós cremos num poder transformador que tão protege a vida dos nossos filhos e permite que eles sigam firmes nos teus caminhos, seguindo, Senhor Jesus, os seus mandamentos e estatutos, entregando a ti uma vida, uma juventude totalmente em santidade, uma vida consagrada diante do teu altar, assim como o Senhor espera de cada um de nós. Que como adultos sejamos maduros e tenhamos responsabilidades de estabelecermos o teu reino dentro dos nossos lares e também aqui nesta casa, nesta cidade, onde quer que nós formos. Permita, Senhor Jesus, que sejamos agentes transformadores nos nossos empregos, em nossas escolas e onde quer que nós formos, para que possamos realmente declarar: venha então o teu reino e seja feita a tua vontade. Tudo que nós precisamos então é do poder transformador do Espírito Santo de Deus, para que nós possamos então abrir mão dos nossos pecados, do nosso próprio eu, e vivermos a tua vontade em nome de Jesus.